Economia japonesa em 2026. O Japão finalmente consolidou sua saída das décadas perdidas ao estabelecer uma inflação estável próxima de 2%, permitindo que o Banco do Japão BOJ elevasse a taxa de juros para patamares de 0,75%, o maior nível em 30 anos. Esse movimento sinaliza o fim da era do dinheiro gratuito e a normalização da política monetária, incentivando uma alocação de capital mais eficiente entre as empresas. Entretanto, o ajuste exige cautela extrema para não asfixiar o consumo interno, que ainda busca um equilíbrio entre o aumento dos salários nominais e o custo de vida crescente. A crise demográfica permanece como o maior desafio estrutural, com mais de 30% da população acima dos 65 anos, o que força o país a ser o laboratório global da economia prateada. Para mitigar a escassez de mão de obra, o governo e o setor privado estão investindo massivamente em automação, robótica colaborativa e inteligência artificial aplicada ao setor de serviços e cuidados. O sucesso japonês nesse campo definirá um manual de sobrevivência para outras nações desenvolvidas que enfrentarão invernos demográficos semelhantes nas próximas décadas. No setor industrial, o Japão retomou seu protagonismo na vanguarda dos semicondutores e tecnologias verdes, impulsionado por subsídios bilionários e parcerias estratégicas como a Rapidus. O país busca reduzir a dependência das cadeias de suprimento chinesas, posicionando-se como um hub de manufatura de alta precisão e segurança para o Ocidente. Esse renascimento industrial é acompanhado por uma reforma na governança corporativa, que foca na eficiência do capital e no retorno aos acionistas, atraindo fluxos recordes de investimento estrangeiro. O endividamento público, superior a 250% do PIB, continua sendo o elefante na sala, exigindo uma ginástica fiscal sem precedentes para sustentar os gastos com defesa e seguridade social. Com o aumento das taxas de juros, o custo do serviço da dívida pressiona o orçamento, limitando a margem para novos estímulos fiscais e tornando o país vulnerável a choques externos de crédito. A sustentabilidade desse modelo depende exclusivamente da capacidade de gerar um crescimento nominal do PIB que supere o aumento do custo dos juros reais. O que acontece com o mundo se o Japão avançar? Se a economia japonesa consolidar esse avanço, o mundo verá uma repatriação massiva de capitais, com investidores japoneses trazendo trilhões de ienes de volta para casa, o que elevaria as taxas de juros globais. Isso ocorreria porque o Japão é o maior credor do mundo. Quando seus títulos domésticos tornam-se atraentes, o dinheiro sai de ativos como o Tesouro dos Estados Unidos e mercados emergentes para o mercado interno japonês. Além disso, um Japão forte atua como um estabilizador geopolítico na Ásia, oferecendo uma alternativa de liderança tecnológica e financeira em relação à China. O mundo ganharia um novo fôlego em inovação para o envelhecimento populacional e uma cadeia de suprimentos mais resiliente em semicondutores. Por outro lado, o fim definitivo do carry trade, empréstimos baratos em ienes para investir em outros países, pode causar volatilidade severa e reduzir a liquidez em bolsas de valores ao redor do globo. O impacto do avanço japonês no Brasil e no mundo. O avanço econômico do Japão em 2026 altera a dinâmica de capitais para países emergentes como o Brasil. Historicamente, o Japão tem sido um exportador líquido de capital, financiando déficits ao redor de todo o mundo. Se a economia nipônica se torna autossustentável, esse fluxo tende a ser redirecionado para o desenvolvimento de tecnologias internas. O Brasil, que depende de fluxos externos para financiar sua infraestrutura, terá que oferecer retornos superiores. A competição por investimentos não será mais apenas regional, mas contra a própria segurança do iene. O governo brasileiro precisará de reformas profundas para manter-se como um destino atraente e seguro. A repatriação de capitais por investidores institucionais japoneses como fundos de pensão é o risco mais iminente. Esses fundos detêm bilhões em títulos da dívida pública brasileira devido aos altos diferenciais de juros praticados aqui. Se os títulos japoneses, JGBS, passarem a oferecer rendimentos reais positivos, o movimento de retorno será inevitável. Isso geraria uma pressão vendedora em nossos ativos, aumentando o custo de rolagem da dívida pública nacional. O Banco Central do Brasil teria menos espaço para reduzir a Selic sem comprometer o câmbio. A estabilidade monetária brasileira estaria, portanto, sob constante vigilância das decisões tomadas em Tóquio. Por outro lado, o avanço industrial japonês pode impulsionar as exportações brasileiras de commodities minerais e metálicas.
Um Japão em crescimento consome mais aço, silício e terras raras para alimentar sua indústria de semicondutores. O Brasil é um parceiro estratégico e confiável para o suprimento desses insumos essenciais à revolução tecnológica. Além disso, a segurança alimentar japonesa depende da eficiência do agronegócio brasileiro, gerando superávites comerciais robustos. Essa demanda física ajuda a mitigar a volatilidade financeira causada pela retirada de investimentos em portfólio. É uma troca de capital volátil por um fluxo comercial mais estável e previsível. O setor de energia renovável no Brasil surge como o novo queridinho dos investimentos diretos IED japoneses. Empresas como a Mitsubishi e a Mitsui buscam no território brasileiro oportunidades em hidrogênio verde e biomassa. O Japão precisa descarbonizar sua matriz energética e vê no Brasil o parceiro ideal para essa transição. Esse tipo de capital é de longo prazo, gerando empregos e transferindo tecnologia crítica para o país. Diferente do capital especulativo, o investimento em energia fixa o compromisso japonês com o crescimento brasileiro. Se o Japão avançar, sua capacidade de financiar essas grandes obras estruturantes no Brasil aumentará. Na área de tecnologia, a liderança japonesa em robótica e 5G/6G pode modernizar a indústria de base brasileira. O avanço japonês significa máquinas mais eficientes e baratas disponíveis para o parque fabril instalado no Brasil. A integração das cadeias produtivas permitiria que o Brasil saltasse etapas de desenvolvimento através da automação avançada. Parcerias em inteligência artificial aplicada à agricultura de precisão poderiam elevar a produtividade nacional a novos patamares. O Japão não quer apenas vender produtos, mas criar ecossistemas resilientes que incluam o Brasil. O sucesso deles se traduziria em um upgrade tecnológico necessário para a nossa competitividade. O câmbio sofrerá transformações, com o iene ganhando força frente ao dólar e, consequentemente, afetando o real. Uma moeda japonesa forte torna as importações de bens de capital japoneses mais caras para o empresário brasileiro. No entanto, ela também torna os produtos brasileiros muito mais baratos para o consumidor japonês final. Isso abre uma janela de oportunidade para produtos de maior valor agregado, como café especial e carnes. O equilíbrio dessa balança cambial definirá quem ganha e quem perde com a nova ordem monetária. Setores exportadores do Brasil seriam os principais beneficiados por esse fortalecimento relativo do iene. A estratégia de de-risking global do Japão coloca o Brasil em uma posição geopolítica extremamente privilegiada. Para reduzir a dependência da China, as corporações japonesas estão diversificando seus fornecedores e centros de produção. O Brasil, por ser uma democracia estável e neutra, torna-se o destino óbvio para essas novas plantas industriais. Se o Japão avançar economicamente, ele terá mais recursos para financiar essa migração de cadeias globais. Isso poderia resultar em um processo de reindustrialização do Brasil focado em componentes de alta tecnologia. O mundo veria o Brasil não apenas como uma fazenda, mas como uma oficina. A governança corporativa é outro ponto onde a influência do Japão avançado poderia transformar o mercado brasileiro. As empresas japonesas são conhecidas pela visão de longo prazo e pelo respeito estrito aos contratos vigentes. Uma maior presença nipônica no Brasil elevaria os padrões de gestão e transparência nas empresas locais associadas. O mercado de capitais brasileiro se tornaria mais maduro com a entrada de investidores que valorizam a estabilidade. Esse choque de gestão seria um subproduto positivo do aumento da interação econômica entre os dois países. O Brasil ganha em cultura empresarial o que muitas vezes perde em volatilidade financeira pura. Entretanto, o cenário de juros globais mais altos puxado pelo Japão impõe um desafio fiscal severo ao Brasil. O serviço da dívida externa e interna brasileira ficaria mais caro com a redução da liquidez mundial. O Brasil não teria mais o luxo de manter desequilíbrios orçamentários sem sofrer punições rápidas do mercado. O custo do crédito para empresas e consumidores brasileiros poderia subir, desacelerando o consumo interno momentaneamente. A disciplina fiscal deixaria de ser uma opção política para se tornar uma necessidade de sobrevivência. É o preço que o Brasil paga por estar inserido em um sistema financeiro global interconectado. Em suma, o avanço da economia japonesa é um convite para o Brasil amadurecer suas próprias políticas econômicas. As oportunidades de comércio, tecnologia e investimento direto são imensas e podem transformar o perfil produtivo nacional. Contudo, os riscos financeiros exigem cautela e uma gestão macroeconômica que seja técnica, ágil e previdente. O futuro do Japão como potência renovada é uma excelente notícia para quem busca desenvolvimento sólido.
O Brasil tem tudo para ser o principal parceiro dessa nova jornada japonesa no Hemisfério Sul. Resta saber se faremos o dever de casa para aproveitar esse ciclo de ouro. Nota do especialista: o Japão é o termômetro silencioso do mundo. Se ele aquece, o custo da dívida global sobe, mas a inovação acelera. Para o Brasil, o segredo será trocar a dependência de juros pela parceria em tecnologia e energia.